Olá, galerinha, tudo bem? Bem, eu sou o professor William Viegas, da matéria de História, e na aula de hoje o nosso tema vai ser a contagem do tempo histórico. No entanto, nós vamos precisar responder 3 perguntas dentro dessa aula, que são: quantos calendários existem? Quando iniciou a contagem do tempo? Quais são os períodos históricos? Vamos lá então responder essas três perguntas. A primeira: quantos calendários existem? Bem, as civilizações antigas elas utilizavam diversas maneiras diferentes para marcar o seu tempo, né? Mas nessa aula nós escolhemos os 3 calendários mais conhecidos e mais utilizados também. Então vamos lá? Primeiro tipo de calendários são os calendários solares, que tem como guia o Sol. Um exemplo de calendário solar é o calendário cristão. E o calendário cristão, ele inicia a sua marcação a partir do nascimento de Cristo. É quando inicia o calendário cristão. Vamos para o segundo tipo de calendário, que são os calendários lunares. Os calendários lunares têm como guia a Lua. E um exemplo de calendário lunar é o calendário islâmico. E o calendário islâmico também tem como início a sua contagem através do nascimento de Maomé. Muito bem. O nosso terceiro tipo de calendário mais utilizado são os calendários lunisolares, né? E como o nome já diz, eles são guiados através do Sol e da Lua, né? Um exemplo de calendário lunisolar é o calendário hebreu. E interessante que a contagem do calendário hebreu ele inicia através da criação do universo. É essa a guia que inicia a contagem do calendário hebreu. Muito bem? Eu quero apresentar para vocês também os 2 tipos de calendário cristãos. O primeiro calendário é o calendário juliano. O calendário juliano ele foi usado em 45 a.C. Ele foi instituído por Socigênesis. Esse homem ele era astrônomo de Alexandria. Ele foi utilizado até o século XVI pelas igrejas cristãs ortodoxas, né? Então esse é o primeiro calendário cristão, chamado cristão. O segundo calendário chamado cristão é o calendário gregoriano, né? Um calendário mais conhecido também. Ele foi proposto por Aloysius Lilius, astrônomo de Nápoles, adotado pelo Papa 13, instituído em 24 de fevereiro de 1582. Inclusive, o calendário gregoriano é o calendário que nós utilizamos aqui no Brasil. Então vamos lá. Agora tem um detalhe muito interessante, que nós iremos responder agora a segunda pergunta. Quando iniciou a contagem do tempo? Olha só, o calendário que inicia a era cristã surgiu em 532. Ele foi instituído por Dionísios Exílio. Esse homem ele era astrônomo e matemático. Como foi que ele iniciou? Ele iniciou a contagem da Páscoa a partir do nascimento de Cristo. A história passa a ser conhecida entre AC e DC, antes e depois de Cristo, né? Então, Dionísios iniciou o seu cálculo para saber quando iniciava a contagem da Páscoa. E a partir dos seus cálculos, ele instituiu o nascimento de Cristo como base, como marco, para que então o calendário cristão pudesse iniciar. E aí então a história passou a ser conhecida como antes e depois de Cristo. Uma observação muito importante é quando Dionísio iniciou seus cálculos, era o ano de 754 para os romanos, 3.761 para os judeus e 2.697 para os chineses. Mais uma vez vocês percebem que há vários tipos de calendário, várias formas de contagem de tempo, né? E aí você vê então que eram anos diferentes em calendários diferentes, né? Outro ponto muito importante que você não pode deixar de saber é que a primeira data registrada foi no ano de 4.236 a.C., lá no Egito. Tá bom? Bem, pessoal, essa videoaula vai ser dividida em 2 partes. No segundo vídeo, nós vamos responder a terceira pergunta, que é: quais são os períodos históricos? Eu espero você no próximo vídeo.